Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Parte Especial. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Art. 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, inciso 2, por motivo fútil, inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, inciso 4, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, vide Lei nº 4.611, de 1965. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3, até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Incluído pela Lei nº 12.720, de 2012. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão, de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único. A pena é duplicada. Aumento de pena. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico. Inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada.
Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Inciso 2. Perigo de vida. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4. Deformidade permanente. Inciso 5. Aborto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$200 mil a 2 contos de réis. Inciso 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa. Vide Lei nº 4.611, de 1965. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Redação dada pela Lei nº 12.720, de 2012. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena, detenção, de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de quem sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia.
Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem em perigo direto e iminente. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem em perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, incluído pela Lei nº 12.653, de 2012. Artigo 135-A. Exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, incluído pela Lei nº 12.653, de 2012. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Incluído pela Lei nº 12.653, de 2012. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Incluído pela Lei nº 12.653, de 2012. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte.
Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3, se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo. Inciso 1. Se, constituindo fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público, em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação que lhe dá publicidade. Retratação.
Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Artigo 144. C. De referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo. Inciso 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Vide Lei nº 10.446, de 2002. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1. cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido
Inciso 1. Contra a criança ou adolescente. Inciso 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende. Inciso 1. Qualquer compartimento habitado. Inciso 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreendem na expressão casa. Inciso 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do N2 do parágrafo anterior. Inciso 2. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre. Inciso 1. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Inciso 4. Quem instala ou utiliza a estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade, se há dano para o outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, 4, e do parágrafo 3º. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano ao outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º.
divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena, detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar a alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação,